Vamos lá, gente. 44. Tá. Boa noite de novo. Quando vocês adentraram esta casa hoje, receberam uma mensagem com um número, né? Se vocês observarem, tem um número. Então, eu vou sortear 3 livros, que eu gosto muito de fazer isso. Né? É uma forma da gente começar a conhecer um pouquinho, né, Vera, do Espiritismo. Então, vamos lá. Bruno, fala um número. 33. 33. Quem é? Oh, vem cá, minha querida. Que bom, Cecília. Ó, caso você já tenha e quiser dar para alguém, fique à vontade. É um romance muito maravilhoso. Muito que bom. Obrigada, querida. Boa leitura, que Esse Deus te eu não abençoe, tenho. tá? Muito bom. Pinheiro, fala um número. 33 já foi. Nós paramos no 44. Não. Não. Número 9. Número 9, quem tem? 9, ninguém? Então, outro. 12. Ah, Clarice, que bom, minha amiga. Pronto, um romance maravilhoso. Tá? Boa leitura, que Deus te abençoe. E agora o último. Mário, fala um número, por favor. Até 44, menos o 12 e o 3. Né? Quanto? 33. Ah, outro. 31. Ah, que bom, venha cá, minha querida.
Olha, esse livro aqui é maravilhoso. Não sei se a senhora já tem, O Nosso Lar. Tá? Uma boa leitura, que Deus te abençoe muito, viu? Boa leitura. Gostoso ganhar livro, né? Eu gosto muito. Eu preparei minha palestra, mas o meu computador resolveu não funcionar. Mas não tem problema, porque está tudo aqui na cabeça. De novo. Antes de nós começarmos, vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, agradecendo aos mentores desta casa, que preparam este ambiente com tanto carinho para nos receber. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos elevar nossos pensamentos a Ti, Mestre. Imperfeitos que somos, mas buscamos a Tua luz, o Teu amor, a Tua mão para nos guiar, Jesus. E que possamos, envolvidos nessa energia de paz e de luz, termos bons momentos junto aos nossos companheiros, nossos irmãos de jornada, os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui, que possam todos absorver um pouco dessa mensagem de Jesus, que é tão importante em nossa vida, pois o Mestre nos mostra o caminho para sermos felizes e muitas vezes nós nos esquecemos de seguir. Mas Deus é misericordioso, amoroso, nos ampara sempre e um dia nós conseguiremos chegar até Ele. Que assim seja, Jesus. Aos nossos irmãos de casa que nos acompanham, sintam também essa energia de amor, de paz, sintam envolvidos por essa energia, né, que todos aqui estamos sentindo neste momento. Eu escolhi o tema, é uma conversa, é um bate-papo, eu não sou palestrante, não. Um tema assim importante, que é a vida no plano espiritual. A gente precisa começar a pensar um pouco, né, nessa vida, nessa outra vida, ou seja, na verdadeira vida, né? Porque a gente acaba falando muito da vida deste plano, desta terra, deste planeta que a gente vive, mas nós esquecemos que nós somos imortais, que a nossa vida é eterna, né? Que todos passamos por aqui um período e depois retornamos para casa, para a verdadeira casa. No sábado, nós tivemos aqui um dia maravilhoso. Assim, foram momentos incríveis que passamos todos juntos. Recebemos vários irmãos encarnados, desencarnados, que aqui estiveram. Muitos tiveram a oportunidade de dar mensagem aos seus familiares, né? Conseguiram transmitir uma mensagem que foi psicografada pelo nosso irmão Diego. Outros não conseguiram, mas conseguiram se aproximar daqueles entes queridos que aqui estavam, né? Dar um abraço, um afago, porque é assim que é, né? A gente acha que o plano espiritual está tão longe de nós, mas não está, é aqui, é tudo junto. Apenas um tem corpo material e outros não têm, né? Mas estamos todos juntos. E então nós precisamos começar a refletir sobre isso. E para isso eu peguei uma parte do Evangelho de Jesus, na última ceia em que ele se reúne com os seus discípulos, e ele fala que, está em João 14, versículo 1 a 3, que ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, né? Se assim não fosse, ele já teria dito. E que ele voltaria para o Pai e prepararia o lugar para nós, né? Então, assim, o que a gente tem que entender disso? Muitas vezes a gente lê essas passagens do Evangelho e não consegue interpretar. Porque Jesus falava muito por parábolas naquela época, mas é porque naquele momento nós não estávamos preparados para entender ainda a sua mensagem, né? Ainda não tínhamos conhecimento da vida que temos hoje. E mesmo tendo, a gente ainda se atrapalha um pouquinho, né? Ainda não consegue, a gente lê e não entende muitas coisas ainda. Mas o Mestre nos avisou que enviaria o Consolador, né? Que é o Espiritismo.
que surgiu há mais de 100 anos, que é realmente relativamente novo, mas que nos traz esclarecimento sobre tudo o que Jesus, as mensagens do Mestre. Ele aclara a nossa mente para as mensagens de Jesus. Mensagens maravilhosas, que são um código de vida. Se a gente conseguir entender e seguir, nós seremos felizes, né? Mas voltando ao assunto de muitas moradas na casa do Pai. Então, se nós analisarmos friamente, todos os dias, milhões de espíritos partem deste mundo, desse globo terrestre, né? De todas as partes da Terra desencarnam pessoas, ou morrem, como a gente costuma dizer. Só que a morte é só física, né? Então a gente prefere usar o termo desencarne. Milhares, milhões de pessoas, a todos os dias, de todos os continentes do nosso planeta, partem. E para onde será que vão, né? Todas as pessoas tão diferentes etnias, raças, credos, costumes, né? Para onde será que vão todas essas pessoas? Para algum lugar, né? Porque o Pai disse que tem muitas moradas na casa do Pai. E é assim que é. Nós viemos de algum lugar, que nós não temos a lembrança agora, mas retornaremos para este mesmo lugar, com toda a certeza. Poderemos ter muitas mortes, como já tivemos muitas em nossa jornada evolutiva. Muitas vezes deixamos o corpo material e voltamos para a pátria espiritual. E retornamos novamente para cá. Porque é necessário que assim seja, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Somos seres em evolução, espíritos em evolução, ainda caminhando, ainda saímos de um mundo primitivo, não muito distante, estamos no mundo de provas e regeneração, aliás, perdão, provas e expiações, desculpa, que é o próximo é a regeneração. E então nós precisamos viver aqui, porque cada um de nós está num nível de consciência, de nível de entendimento da vida. Nem todos nós somos iguais, né? Então nós precisamos inúmeras vezes passar por este plano para irmos nos depurando, para voltarmos de melhores para casa. Então, assim, qual é a mensagem de hoje? Saiamos daqui com a certeza de que a vida é eterna, né? Nossa vida, ela é eterna, não morre. O corpo perece, porque ele tem um tempo de existência aqui, neste planeta. Mas nós somos eternos, nós continuamos sendo quem nós somos hoje. Nós não vamos mudar. Às vezes a gente escuta falar naquela frase, morreu, acabou. Não existe morreu, acabou. Continua. Você continua sendo a mesma pessoa. Nada vai mudar. Portanto, o que a gente precisa refletir? Precisamos pensar, refletir sobre os nossos pensamentos, principalmente. Com o que eu estou me sintonizando? Que caminho eu estou por onde eu estou caminhando? O que eu quero para mim? Porque se eu começar a pensar em coisas que não são boas e me afinar com isso, com certeza eu não volto melhor e vou voltar para onde eu estava, para o mesmo lugar que eu estava. Não vou conseguir avançar para um lugar melhor, não é? Então, assim, nós temos que aproveitar todo o nosso tempo aqui e fazer o melhor possível. E para isso o Mestre trouxe, né, o código de conduta, que é o Evangelho, que nos dá todas as diretrizes, as direções a ser tomadas para que nós possamos ser felizes, possamos chegar a Ele, que Ele, como Ele disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Mas voltando a falar sobre as nossas partidas para este plano espiritual. Então, nós precisamos pensar e refletir muito sobre isso, meus irmãos, sobre os nossos atos, nossos pensamentos, principalmente, quando nós estamos sozinhos, o que nós pensamos? Qual é o pensamento nosso quando estamos sós? Porque é neste momento que nós somos nós, né? Quando nós estamos no meio dos outros, a gente acaba recebendo um pouco de energia do outro e acaba se misturando e se perdendo um pouco. Mas quando estamos sós, quem eu sou, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que me faz feliz? O que me apraz nessa vida? Então, assim, reflitamos sobre isso,
para que possamos voltar melhores, né? Porque nós voltaremos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e retornaremos a este plano novamente para continuar nossa jornada. Há muitos mundos, né? Não, assim, a gente não pode imaginar que o planeta Terra seja o único, não é verdade? Deus não seria justo se fosse só este plano, não é verdade? São tantas pessoas diferentes, uns sendo felizes, tudo dá certo, né? Outros nada dá certo, tudo dá errado, e aí morre e tudo bem, fica tudo igual, né? Então Deus não seria justo, né, Geni? E Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas, e a gente só sofre quando nos afastamos delas, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, esse olhar para dentro de nós, para que busquemos um mundo melhor quando partirmos daqui. E como eu disse, são várias dimensões. Em volta do nosso planeta Terra, nós temos várias dimensões. Aqui próximo de nós temos, né? Então, assim, nós estamos aqui, os nossos entes queridos que partiram estão em outra dimensão, como nós estaremos um dia, e já estivemos e viemos para cá, né? E Deus é maravilhoso, Ele cria mundos para nos receber, né? De acordo com a nossa evolução, com o nosso estágio de consciência. Ele nos dá a oportunidade de acertar. Mesmo quando a gente erra, Ele não condena, Deus não condena ninguém, não é verdade? Nós é que nos condenamos pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, né? Quando nos afastamos do bem, quando nos deixamos levar pelas coisas ruins, quando nós não nos conectamos com Deus, com Jesus, quando deixamos de orar, que a oração é um elo de ligação muito forte entre nós e Deus e Jesus, nosso mestre, né? Ele disse que onde estivessem dois orando em seu nome, Ele estaria presente, na verdade, está lá, para a gente ler e entender as mensagens dele. E só somos infelizes quando nos afastamos dele, né? De todo esse caminho que ele nos trouxe. Então, que possamos, a partir de agora, levar essa reflexão para nosso lar, para os nossos entes queridos, transmitir isso, deixar de nos envolvermos tanto com as coisas materiais. Óbvio que é necessário que tenhamos coisas materiais, isso é fato. Mas não podemos deixar que isso seja o mais importante em nossa vida, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ter muito apego material, nos tornamos egoístas. E o egoísmo é horrível, é a pior chaga da humanidade, né, Jô? Nos afasta de tudo que é bom, né? Nos leva por caminhos muito ruins, muito tristes. E o egoísmo é irmão do orgulho, que é outro que nos destrói, né? Que nos afasta de tudo, nos achamos melhores, prepotentes, quando não somos nada, né? Na verdade, nós somos todos irmãos aqui, caminhando, tentando melhorar, né? Ninguém pode apontar o dedo para o outro, não. Mas era essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês, não vou me estender muito. Eu queria mesmo que fizessem uma reflexão sobre essas colocações do Evangelho. São tantas para se seguir e fazem-nos pensar e refletir, né? E por que a Terra é um planeta, um mundo de provas e expiações? Porque cometemos falhas, né? Ao longo de nossa jornada evolutiva, muitas vezes nos perdemos, né? Ao longo da nossa jornada. Cometemos atos que não foram muito bons, prejudicamos pessoas, e nós precisamos resolver isso, né? Nada fica impune. Né? Nós precisamos expiar isso, resolver. Se eu prejudico alguém hoje, com certeza amanhã eu vou ter que resolver isso. Talvez não na próxima encarnação, mas na outra eu vou resolver. Se eu prejudicar a Clarice hoje, eu vou ter que me entender com a Clarice. Por isso o mestre disse lá no Evangelho também: amai os vossos inimigos enquanto estão a caminho com ele, né? Então aproveita a oportunidade que está todo mundo junto para se entender. Porque senão vai ter que voltar de novo todo mundo junto para se acertar, né? Então, assim, tem esse mundo que nós vivemos de provas e expiações, e tem os mundos de regeneração, que já existem muitos, que é o caminho que o nosso planeta está indo para ser um mundo de regeneração,
seremos um dia, com certeza, e que possamos, né, com a nossa mudança de comportamento, de pensamento, fazer parte desse mundo, aqui mesmo, né? Porque aquele que não consegue se ajustar, meus irmãos, neste plano, que continua cometendo erros, que continua fazendo mal, não consegue fazer o bem, ele vai para um mundo continuar no mesmo, não vai retroagir, mas ele vai continuar no mesmo patamar. Se nossa Terra avança para o mundo de regeneração, ele vai para um mundo de provas e expiações, porque existem muitos, milhares no sistema solar, né? Existem muitos planetas, não é só o nosso, e todos são habitados, todos. Tem mundos felizes, e que nós possamos um dia chegar lá, né? E que tenhamos essa consciência de que não somos únicos, somos filhos de Deus, precisamos melhorar para seguir a nossa jornada, para evoluir, né? E só conseguimos isso através do bem, nos voltando ao bem ao próximo, a caridade, né? A caridade que essa engloba tudo, engloba o amor, a compaixão, a tolerância. Eu falo da caridade, a gente fala que tem a caridade material, que é a mais fácil, né, de se fazer. A gente pega aquilo que está sobrando e dá para o outro, mas a caridade moral que é a mais difícil, né? Essa é a mais difícil, de você ver o outro que está errando, você também erra, e você conseguir resolver isso com ele, né, e aceitá-lo do jeito que ele é. Essa é a parte mais difícil. Mas é o que a gente tem que fazer, né? É esse exercício que nós temos que fazer, de doação, de amparo, de tolerância, né? De confraternização, fraternidade. E se nós analisarmos friamente essa questão da reencarnação, de muitas vidas, nós vamos perceber, meus irmãos, que nós somos uma grande família, uma grande fraternidade, né? E que coisa boa, né? Porque é dessa forma que um dia não teremos mais guerras, não teremos mais dissabores, porque hoje a gente encarna numa família, mas nós já encarnamos em outra. Você acho que todos aqui já devem ter percebido, passado por isso. Às vezes você não encontra alguém na rua que você fala, cara, mas parece que eu já vi essa pessoa, não é? Parece que eu já vi, já falei, mas que estranho, mas eu não conheço, mas sabe, fica aquela coisa, parece que eu já, né, não tem isso, a gente, acontece, pessoas que às vezes você vai num lugar que você nunca foi, e você encontra uma pessoa e fala, nossa, como que você se dá tão bem com aquela pessoa, uma afinidade tão grande, como se tivessem vivido muito tempo juntos. É isso. São as famílias que nós já tivemos ao longo da nossa jornada, já tivemos muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos amores, né, muitos avós. E é isso, um dia nós vamos nos entender todos, porque não haverá mais essa disputa, essa raiva, como a gente está vendo hoje, infelizmente, né? Coisas absurdas que estão acontecendo, mas está tudo certo. Deus está no controle de tudo, né? Não podemos julgar nem reclamar, que está tudo nas leis de Deus. E de nossa parte que façamos o possível para continuarmos a melhorar, para quando voltarmos para casa, voltarmos melhores do que viemos, né? E assim, não voltaremos para outro lugar, voltaremos aonde nós estávamos. E que voltemos melhores para lá, né? Então, quando nós perdemos alguém muito querido que faz a sua viagem, nós tenhamos sempre em mente que essa pessoa não morreu, ela simplesmente deixou aqui a sua veste e voltou para casa, né, Luciano? E um dia nós vamos nos encontrar todos novamente, né? Com a graça de Deus, todos estaremos juntos novamente, porque o amor permanece, o amor ele é eterno, ele não morre, né? Então eu gostaria que levassem essa reflexão para casa. Eu sorteei um livro, O Nosso Lar. O Nosso Lar, esse livro que foi psicografia de André Luiz por Chico Xavier, é o primeiro de uma coleção de livros de André Luiz que fala muito bem como é o plano espiritual. Ele nos traz isso, né? Inclusive teve o filme, né? Que já teve 1 ou 2, e é a realidade. Inclusive quando o Chico psicografou esse livro, ele foi questionado, porque as pessoas achavam uma coisa muito fantasiosa, né?
E ele acabou ficando também sem saber o que fazer. E André Luiz o levou ao plano espiritual, acima da terra, acima do nosso lar, para que ele visse a cidade. E ele viu realmente aquilo que ele psicografou por André Luiz, ele viu essa cidade. E elas existem, tá? Estão muito próximas, mais próximas de nós do que a gente imagina. E André Luiz nos relata tudo. O tempo que ele passou para ele poder se entender, para ele poder entender o que tinha acontecido com ele. Ele levou 8 anos, né, preso na sua consciência, porque ele ele foi médico aqui naquela encarnação, mas ele não teve uma vida muito regrada, né? Ele exagerou um pouco nas coisas, bebida, fumar, né, na parte da sensualidade, enfim, ele fez algumas coisas que não foram muito legais, que levaram ele por uns caminhos que no fim ele desencarna por conta de um câncer de intestino, e ele chega no plano espiritual sem saber o que tinha acontecido, e fica preso na sua consciência, naquela angústia que a gente fala que é o umbral, né, que é uma zona que as pessoas usam o termo inferno, que não existe, é o nível de consciência de cada um, né, que você se afina com aquilo que você pensa, e que você age, e ele, como viveu essa vida meio desregrada, ele ficou 8 anos para entender o que tinha acontecido com ele. Até que ele aceita ser resgatado pelos espíritos superiores, porque ninguém fica sem cuidado, né? As equipes socorristas estão sempre ali, só que depende da gente querer o socorro, né? A gente precisa querer. E ele é resgatado, levado para o hospital, e aí ele começa toda uma jornada, né? Não mais como médico, porque ele foi médico aqui nesse planeta. No plano espiritual ele não era médico, mas trabalhava com todos, e ele nos traz toda essa vivência da vida do plano espiritual. Ele nos mostra que tem várias colônias, não é só o nosso lar, tem várias colônias. E a vida lá aqui é semelhante à vida do plano espiritual, porque lá é muito melhor do que aqui. Aqui é uma cópia imperfeita, né, do plano espiritual. Lá, aqui, tudo que tem aqui tem lá, é muito melhor, muito melhorado, né? E assim, então é muito interessante ler esse livro. Se alguém tiver curiosidade, nós temos na livraria. A nossa querida ali ganhou um exemplar, né? Foi muito bom para ler. E vai assim, vai nos abrindo os horizontes para as coisas do espírito, né? A gente tem que buscar, estudar, para poder entender. Porque se você não estuda, você não entende. A princípio, quando você começa a estudar o espiritismo, você acha que não é aquilo, não pode ser, né? Mas depois você vai sentindo, você vai percebendo que só pode ser aquele caminho, né? E o espiritismo, ele não fala uma palavra contra o evangelho. Ele vem esclarecer o evangelho de Jesus, né? Tudo que o espiritismo fala é o que Jesus falou. E ele vem só trazendo, clareando essas ideias, esses pensamentos do mestre. Então, eu acho que é uma doutrina maravilhosa, que nos traz alento, tranquilidade. Se todos tiverem interesse de participar de algum curso da nossa casa, nós temos cursos aqui em andamento, tá? É só procurar o pessoal aqui, que estaremos prontos a recebê-los. E assim encerramos a nossa bate-papo de hoje. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos, que aos retornos dos seus lares sintam esse amor, essa presença de Jesus, levem em seus corações. Nós vamos agora começar a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. Eu peço aos nossos queridos irmãos passistas que possam se dirigir.